Inclusive, Eric, a Live Mode ela tá envolvida diretamente com aí o movimento Forte Futebol aí para angariar a liga, né? Uhum. Até que ponto eles estarem com essa parte, porque para quem não sabe, hoje em dia se divide aí dois grupos. Isso, que tem a Libra e tem o Forte e Futebol. o Forte Futebol. Até que ponto eles estarem com a Live Mode, estarem em maior número no momento que a gente mudou a legislação, que hoje em dia tem a lei do mandante aí, portanto você não tem só você não precisa da anuência dos dois clubes. Então você tem, sei lá, se você tem 25 clubes do outro lado e você tem 13 da Série A, não sei, chutando aqui, você tem 13 jogos do Flamengo garantidos para quem fechar com esse lado da moeda. Sim. Então isso mudou muito. Quanto mais clubes você tiver de um lado, mais forte esse movimento fica, e eles, ao passo que eles estão junto com a Live Mode, que foi a única, por mais que a gente possa criticar o Campeonato Modelo, o Campeonato Paulista, que não só conseguiu manter receitas com o estadual no momento que a Globo tá abrindo mão desses estaduais, mas conseguiu, o que a gente parece que leu, aumentar essas receitas de curto prazo, né? Até que ponto a Liga Forte Futebol hoje ela promete em termos de liga, e até que ponto você enxerga uma formação de liga no Brasil com esse contexto todo que eu falei? Eu acho que liga a gente só vai conseguir ter de fato quando houver uma. Sim. 2 ligas é só separação, só problema, só perda de receita. Quem sorri nessa história? A mídia. Vai pagar menos. Pode apostar. Se você tem um lado 10, do outro lado 10, cara, você tem meio e meio. Você não tem um. Você tem meio e meio. Né? Foi um modelo que matou o futebol na Itália. Esse. Tinha um grupo de 16 clubes, um grupo de 14 clubes ou 15 clubes e outro grupo de 5 ou 4. Durante muito tempo. A receita maior estava óbvio nos que tinham 16. Os outros 5 brigavam, não conseguia nada. Lei do mandante. Mesma coisa na Espanha. Ficava Real Madrid e Barcelona com 80% da receita de TV, os outros 20% espremidos nos outros clubes. O Sevilha deu um ano, deu a louca, falou: não quero mais essa brincadeira, não aceito nenhuma TV. E aí, calhou do jogo do título ser um jogo que ninguém podia transmitir, porque era Sevilha e Barcelona. Barcelona que foi campeão. E aí, teve que vir um decreto governamental. Isso que eu ia falar. Exigindo a negociação coletiva. Né? Então, o que eu acho? Que muita gente se coloca contra aqui. Não, porque o Estado não tem que entrar nisso, etc e tal. Cara, no mundo inteiro só funcionou quando o Estado interviu. Obrigado por falar isso. No mundo inteiro só funcionou assim. Tem muita gente que fala isso porque quer se manter. Quer se dominante, manter. né? O cara, no fim, torce pro Flamengo, aí ele tá claro, falando ele. Claro, Cara, eu acho que aí entra um pouco da ignorância. Eu não acho que seja tudo bem, pode seja ser. má intenção. Eu acho que existe muita ignorância na questão dos direitos de transmissão. E, putz, a gente é um crítico ferrenho e feroz a essa questão de venda individual. Eu falei aqui, trabalhei uma época pro Clube dos 13. Sei bem o quanto a política é pavorosa na questão de divisão de receita, mas na época do Clube dos 13, que era horrível, o Flamengo ganhava 3 vezes mais do que o Curitiba, que era o time que menos ganhava. Ou seja, uma coisa que hoje no mundo é relativamente justa. Entre Cara, aspas. é 1 para 3. A diferença era 1 para 3. O Flamengo ia continuar dominante. Mas Não, né? e era relativamente justo. Hoje é 1-7, né? Uma Hoje coisa assim. não, hoje muito mais. Hoje talvez sim, já chegou a ser 1 para 28. Nossa. Que isso. E eu lembro, quando o Curitiba foi assinar o contrato dele... Não era 1 para 28, desculpa, era 1 para 9. 1 para 9. Quando o Curitiba foi assinar esse contrato, que mudava de 1 para 9, eu conversei na época com o cara do marketing do Curitiba. Ele falou: Eric, mas você não tá entendendo, é o maior contrato da história do Curitiba. Eu falei: sim, e ele seria de qualquer jeito. O que você não tá entendendo é que se saiu de 1 para 3 para 1 para 9. Se você acha que pro Curitiba tá bom, o Flamengo tá 3 vezes melhor do que tá para você. E do que estava. E ele falou: mas é difícil. Eu falei: cara, não é difícil. É só fazer conta. Faz conta. Você tá saindo daqui e o Flamengo tá aqui. O Flamengo tá indo pra cá, você tá indo pra cá. Não. A distância ficou maior. É só usar a matemática. Cara, a matemática, o raciocínio lógico da matemática, ele tem que ser empregado em tudo na tua vida.
Matemática é fundamental e importante. Eu fico bravo quando o jornalista fala que eu sou jornalista e não entendo matemática. Porque eu falo, então você não sabe lógica. A matemática serve pra te dar lógica, pra tudo na vida. Tudo vira lógico. Se tudo ficar lógico, você vai chegar e falar assim, é bom ou não negociar individualmente TV? Eu sempre falo, é como você querer negociar alguma coisa, 10 pessoas sozinhas ou 10 pessoas juntas. Onde você tem mais poder de barganha? 10 pessoas juntas. 10 pessoas juntas. Né? Depois você discute a divisão dos 10, discute. Né? E isso foi a discussão do Ronaldo quando ele assinou com a Libra. Começaram a discutir, não, mas tá ruim isso, tá ruim aquilo. O Ronaldo falou, gente, não interessa. Fecha uma só. Depois a gente quebra o pau aqui dentro. Porque o Ronaldo já tem a experiência da La Liga que deu certo. Os menores não se tornaram tão menores por conta da Liga. Da venda conjunta. Se continuasse a venda individual, cara, o Real e o Barcelona estavam lá longe e os outros times estavam quebrados. Mais quebrados do que já estão. E a gente tem aí até 2024, fim de 2024, um contrato Tem que com a tentar Globo. chegar. Você acha que chega essa uma liga? Você acha que acontece? Eu não sei se chega nesse primeiro momento. Ainda Eu tá acho que muito no talvez... início, né? Não, e eu acho que falta ainda o ajuste fino de entendimento. Você perguntou da Live Mode. Eu acho que não existe ninguém tão qualificado no mercado quanto a Live Mode. As melhores cabeças de entender o negócio de mídia estão lá. Não só lá. Tem um cara na ESPN, tem um cara na Globo, tem um cara na TNT. Tem. Essas pessoas estão, mas elas são pessoas nas suas empresas respectivas. Do lado do esporte não tem ninguém. E o que o esporte precisa entender é que a Live Mode é uma agência. E ela vai querer fazer o melhor negócio pra ela. E não pro futebol. E ela tá certa. Ela é a mais qualificada, sem dúvida. O grande problema é que ela só tá olhando o melhor negócio pra ela. Por isso que... Isso não é um problema pra ela, Por isso ela que tá quem certa. resolveu o problema foi alguém que não tem interesse direto nisso, que é o Estado. É. Que aí ele melhora a indústria. Canetada, E aí, com se isso, resolvam aí. O grande problema é que, É isso. teoricamente, pela Constituição, talvez não desse pra fazer se isso aqui. possa fazer É. isso. Talvez. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Talvez. Que é um avanço da nossa Constituição. É, que não eu permite lembro uma que canetada do governo pra qualquer coisa, mas é aquilo. Aí, meu amigo, acusa advogado. Alguém vai ter que achar a brecha. Na época da lei do mandante, teve algum deputado aí que tentou colocar a a e aí negociação... foi colocado como inconstitucional, né? A lei não pode intervir diretamente numa empresa privada. Teoricamente é isso. A lei não intervém na empresa privada. Agora você pode discutir que o futebol é de domínio público, é interesse público, então é um interesse maior. É aquilo. Advogado. A gente vai ter que entrar em alguma porrada. Em algum momento vai ter que entrar. Se... Aquela velha história, eu sempre brinco. Cara, na prática, é que nem discussão de pai com filho. Os filhos estão brigando entre eles. Chega uma hora que o pai vira e fala os dois no banco de trás, aí para de falar e acabou a brincadeira. Não é verdade? É. Seu pai, sua mãe, em algum momento da tua vida Com fez isso com certeza. você. Com Né? certeza. Se você tem irmão, você sabe o que é isso. Claro. Cara, basicamente é o que tá E eu era o que acontecendo. apanhava, hein? Né? Basicamente é o que tá acontecendo. Não vem querer ser santinho, não. Eu sou mais novo. Então, assim, o que eu vejo acontecer no futebol? Falta qualificação no esporte pra chegar e falar assim, para tudo. Junta aqui. Eu acho que as SAFs ajudam, tá? Um Botafogo nessa discussão, um Cruzeiro, um Vasco agora com a nova turma. Os caras vão chegar e falar, amigão, para com isso. A própria lei lá no Palmeiras, eu acho que ela ajuda, porque ela tem uma mentalidade que banco trabalha junto com o banco. Os caras concorrem ali na ponta final, mas aqui dentro eles sabem que eles têm que estar junto. Claro, sentam na mesa pra se manter ali. Tomar Não, um cara, pra ter os mesmos... Porque eles têm interesses em comum. As marcas de cerveja têm interesse em comum. As de refrigerante têm interesse em comum. O futebol é a mesma coisa. Sendo que no futebol, pra mim, ainda é mais absurdo, porque existe uma coisa que não há concorrência no futebol. Pelo torcedor. Ele é do seu time, ele não vai mudar. Então é mais idiota ainda você ficar brigando. Sim. Né? Você pode barganhar mais dinheiro, menos dinheiro. Cara, tudo bem. Aí é uma questão de como você vai se organizar como sociedade ali interessada nisso. Mas, cara, se você não se unir pra discutir
os aspectos comerciais, vai dar ruim. E mais do que isso, se você não se reunir para discutir os aspectos de mídia, o teu negócio vai para trás. Por quê? A NBA, a NFL tá faturando hoje por ano, acho que vai dar 20, 25 bilhões de dólares, que era os que eles queriam chegar. Uma liga que acontece durante 6 meses do calendário. Não tô entrando nem nesse, né? Não tô entrando nem no custo por mil ali. Mas 80% é direito de transmissão. Os caras sabem vender o entretenimento, né? Mas é direito de transmissão, não é patrocínio. É direito de transmissão. 20 bilhões é direito de transmissão. Mas isso não cai numa contradição ao que você estava falando sobre buscar menos dinheiro com direitos de transmissão e uma maior exposição? Vamos lá, isso não pro campeonato, isso pro clube. Pro clube, é diferente a São lógica. coisas diferentes. É legal você explicar isso pra Entendeu? gente. Porque mas pro campeonato também. É. Eu vou conseguir uma receita de patrocínio maior se o meu campeonato tem mais audiência. É. Se ele tem menos audiência, cara, É. eu vou pagar menos. Se tem uma diferença ali 18 e 19, SBT e Globo, fecha com a Globo por um pouquinho menos, porque você sabe que você vai ter mais exposição. Você vai ter mais receita. Claro. Você vai ter mais outras receitas. Né? Lógico, se foi o caso da Record quando ela conseguiu a Olimpíada. Né? O Comitê Olímpico Internacional sabia que ele ia perder audiência. Só que, cara, a proposta era de 100 milhões, a Globo ofereceu 30. Exato. É. Põe na balança. É Aí o cara matemática, falou, fazer conta. relaxa, faz dinheiro no Brasil aí, vambora, segue. Até porque eles sabiam que 2016 ia ter que ser todo mundo. Porque a Olimpíada era que ia abrir para todas, e abre, é o princípio do COI. Né? Então, quando você tem essa discussão toda, o que eu vejo? Cara, TV, junta todo mundo, discute junto. E discute preço / promoção. Outra coisa, quem tem que ser o detentor do direito de transmissão? A mídia é só um meio. É a O própria produto liga. é da liga. Aí eu volto para a questão da multiplataforma. Sabe o que seria muito legal? Highlights, melhores momentos. A Libertadores fez, Cara, vende um pacote de melhores momentos. sem dúvida. Por quê? Porque o meu filho vai estar vendo os melhores momentos. Eu vou estar lá sentado vendo o jogo. Meu filho vai sair, vai ver outra coisa, vai ligar a série que ele quer ver, vai dormir, outra coisa. Mas no dia seguinte, cara, ele vai pegar ali e, cara, vende isso. Ninguém mais pode mostrar os gols, a não ser agora vai ser o OneFootball na Libertadores. Beleza. Cara, o push de notificação vai aparecer no celular, a criança vai pegar isso e vai ver. E ela vai consumir. O Cartola é o melhor exemplo. Sim. Vai consumir, quer fazer parte.